Deixa eu achar aqui, espera um pouquinho. Minha listinha. E aí, tudo bem com vocês? Sim. Beleza. Sim. Joia. Hoje é dia 11. Temos aí o Daniel. Oi, professor. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom. Eduarda? Não, acho que não. Giovana tá aí, né? Oi, Giovana. Aqui, prof. Beleza. Gustavo também está aí. Oi. Isabelle, não. João Pedro? Oi, João Pedro, tá por aí ou não? Sim. Aura? Não. Lucas? Lucas Gomes? Murilo? Não. Pedro Henrique? Presente. O Lucas tá no lobby aí? Tá sem microfone? Deixa eu ver aqui. Tá no lobby aqui. Presente, professor. Ah, beleza. Deixa eu colocar aqui. Alguém é que eu não chamei, pessoal? Não, né? Só arrumar isso aqui. Ok. Ficaram exercícios para nós corrigirmos aí, não é isso? Estão lembrados aí, turma? Exercícios sobre volumes e capacidades. Então, vamos corrigi-los, né? Hoje são 2 aulas, eu até esqueci de marcar aqui. Deixa eu já arrumar. Tô bem. Era só um instantinho. Eu já vou colocar a pulseirinha aqui para vocês verem. Aqui já estou gravando. Pá. Dá uma olhadinha aí, vê se dá para vocês enxergarem a apostila aí, turma. Sim. Então, aqui na página 60. Acharam aí? Sim. Então, vamos corrigir essas atividades, né? Quem mandou lá no positivo 1 mandou. Quem não mandou, perdeu a oportunidade aí. Mas, vamos lá. No primeiro exercício, ele diz aqui, né? Sabendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, determine, né? Aqui a relação entre as unidades de volume e capacidade em cada um dos itens a seguir. Então, tem aqui no item 1, metro cúbico e litro. Bom, então temos que, né, trabalhar aqui com a definição de volume, que nós vamos ter aí uma definição de grandeza espacial, né, em 3 dimensões, que qualquer corpo possui, e a capacidade, que seria relacionado a uma quantidade máxima que pode ocupar um determinado recipiente. Então, metro cúbico e litro, né? Se você tem 1 metro cúbico, ele vai equivaler aqui a 1000 decímetros cúbicos. Se eu pegar 1000 cubinhos de 10 centímetros de aresta, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura e 10 centímetros de comprimento, esse cubinho de 10 centímetros de lado, ele tem uma capacidade aí de 1 litro. E se eu pegar 1000 cubinhos desses, de 1 litro, ou seja, 1000 decímetros cúbicos, eu vou ter 1 metro cúbico. Ou seja, 1 metro cúbico, né, equivale aqui a 1000 decímetros cúbicos,
que é a mesma coisa que 1.000 litros. Então, a conclusão é que 1 metro cúbico tem 1.000 litros de capacidade. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Sim. No item... Beleza. No item B, eu tenho aqui centímetro cúbico. E relacionar centímetro cúbico com litro. Olha, se nós pegarmos, né, 1 decímetro cúbico, aquele cubo de 10 centímetros de lado, nós temos 1.000 centímetros cúbicos presentes. E 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1 litro de capacidade. Então, 1 decímetro cúbico de volume possui uma capacidade de 1 litro. Então, a conclusão nossa é que em 1 litro, que seria a nossa capacidade, equivale, né, a um volume de 1.000 centímetros cúbicos. Tudo bem aqui, turma? Sim. Sim. Posso ir adiante? Sim. Então, vamos avançar. Aqui ele pede no exercício 2, transforme uma unidade em outra indicada. Então, é uma conversão de unidades, né? Aqui no item A, 4 metros cúbicos, eu tenho que transformar em decímetros cúbicos. Ora, em 4 metros cúbicos, eu tenho aí uma quantidade, né, de 4.000 decímetros cúbicos. Em cada metro cúbico, eu tenho uma quantidade de 1.000 decímetros cúbicos. Então, em 4 metros cúbicos, eu tenho ali 4.000 decímetros cúbicos. No item B, 2,8 metros cúbicos. E eu tenho que transformar em decímetros cúbicos. Portanto, aqui, sabemos que em 1 metro cúbico, eu tenho 1.000 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1.000 litros, que é a mesma coisa que 1.000 centímetros cúbicos. Então, basta aqui multiplicar por 1.000, eu vou ter, então, 2.800 decímetros cúbicos. No item C, 9 decímetros cúbicos, eu tenho que transformar em metros cúbicos. Agora aí o raciocínio vai ser fazer uma divisão por 1.000, né? Então, dividindo 9, né, por 1.000, 0,09 metros cúbicos. Uma outra forma de resolução disso aqui é utilizar aquela que eu comentei da análise dimensional. Eu tenho 9 decímetros cúbicos. E eu quero chegar numa resposta que vai ser igual a uma unidade de metros cúbicos. Então, meu fator de conversão, que eu vou multiplicar aqui, ele vai ser um fator que envolve a conversão de metros cúbicos em decímetros cúbicos. Em cima terá que sair metro cúbico, que é a unidade da resposta, e embaixo tem que sair decímetro cúbico. Então, veja que a relação entre metro cúbico e decímetro cúbico é a seguinte: 1 metro cúbico equivale a 1.000 decímetros cúbicos. E agora, na minha conta, eu posso cortar quem está em cima, decímetro cúbico, com quem está embaixo, decímetro cúbico. E eu vou multiplicar 9 vezes 1, 9, dividido por 1, que está aqui embaixo do 9, vezes 1.000, 1.000.
E 9 dividido por 1000, 0,009. São 3 zeros na divisão, o 1000, né? Então, eu teria aqui 3 zeros depois da vírgula. Tranquilo, pessoal? Sim. Essa técnica, como eu falei para vocês, se chama análise dimensional. No item D, temos que converter 32 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. E aí, nesse caso, nós temos aí a conversão, eu tenho aqui numa unidade de decímetro, se cada 1000 centímetros cúbicos eu tenho 1 decímetro cúbico, então 32 decímetros cúbicos vai me transformar para centímetros cúbicos. Então, duas maneiras. Primeira forma de conversão, você pode pensar assim: se 1 decímetro cúbico possui uma quantidade de 1000, centímetros cúbicos. Se você pegar 32 decímetros cúbicos, qual será a quantidade de centímetros cúbicos presentes nisso? X. É uma regra de 3, simples. Então, eu faço a multiplicação em cruz, na igualdade, né? Eu faço x vezes 1, vai dar x, é igual, na outra ponta aqui da minha cruz, 32 vezes 1000. Então, vai ser igual a 32 vezes 1000. E o resultado, então, 32.000. 32.000 centímetros cúbicos. Tudo bem aqui, pessoal? Oi, galera. Tranquilo? Lá no item E, ele pede, então, para converter 54 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Então, agora eu faço o contrário, né? Eu posso montar de novo uma regra de 3 aqui, pensando o seguinte, né? Se você tem em 1 decímetro cúbico uma quantidade que equivale a 1000 centímetros cúbicos, se você pegar a quantidade de 54, um embaixo do outro, né, 54 centímetros cúbicos, isso equivalerá a quantos decímetros cúbicos? X. A incógnita, né? Faço a multiplicação em cruz de novo. Na minha multiplicação em cruz, então, eu multiplico x vezes 1000, vai dar 1000x. 1000x é igual a 54 vezes 1, que dá 54. Caí numa equação, eu vou isolar o meu x, que é a incógnita, passando o que tem número para o outro lado. O 1000 está multiplicando, sempre que eu passo para um outro membro, eu passo invertendo a operação. Então, eu vou fazer x igual a 54 dividido por 1000. Então, veja que o meu resultado vai ser um decimal, 0,3 casas decimais depois, vou pôr 1, 2, 3. 0,054 decímetros cúbicos.
Ok, turma? Tranquilo aqui, galera? Aham. Posso ir adiante? Pode. O exercício 3, ele pede aqui, expresse cada medida na unidade indicada. Então, ele quer 550 ml em litros. Bom, então tem que converter mililitro para litro. Direto aqui, ó. Vamos pensar, mililitro seria a milésima parte de um litro. Então, eu posso pensar em fazer o seguinte, 550 ml, para transformar em litros, basta eu dividir por 1000. Então, eu posso fazer aqui 550, né? 550 ml, que eu vou transformar em litros. Então, eu divido por 1000. E eu vou chegar em 0,55 litros. Ok, turma? Você também pode montar uma regra de 3, se preferir, né? Vai sair o mesmo resultado. Você sabe que em 1 litro, você tem uma quantidade que equivale a 1000 ml. São 1000 ml. Uma quantidade, então, de 550 ml, você pode montar uma regra de 3 também. Corresponderá a quantos litros? X. Faço a multiplicação em cruz, 550 vezes 1 vai dar 550. Eu vou jogar aqui no segundo membro. Isso vai ser igual a 1000 vezes x, dá 1000x. Para isolar o meu x nessa equação, eu vou passar para o segundo membro, para o lado direito, a parte numérica, 1000, que está multiplicando x. Então, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Operação inversa, 550 dividido por 1000. E vejam, então, que isto representa o mesmo resultado que nós montamos aqui, ó. 0,55 litros. Ok, turma? Tranquilo aqui, galera? Sim. Posso ir adiante? Pode. No item B, deixa eu tirar aqui, 250 litros em mililitros. Então, eu também posso pensar da mesma maneira, né? E montar também uma regra de 3, né? Eu sei que em 1 litro, eu tenho 1000 mililitros. 1000 ml. Portanto, em 250, eu vou ter quanto? X ml. Multiplico em cruz, x vezes 1 vai dar x, e 250 vezes 1000. 250 vezes 1000, 250 mil ml. Tudo bem, pessoal? Sim. Vamos aqui adiante. 45 decímetros cúbicos tem que transformar para ml. Então, isso aqui vai ser o meu x. Então, aqui eu tenho um valor de x ml.
Nós sabemos, então, que cada decímetro cúbico corresponde, né, se eu pegar 1 decímetro cúbico, eu tenho 1 litro, que corresponde a 1000 ml. Então, a conta que eu faço aqui é a seguinte. Eu sei que em 1 decímetro cúbico, eu tenho uma equivalência de 1 litro. E em cada litro, eu tenho 1000 ml. Portanto, se eu pegar 45 decímetros cúbicos e eu quiser saber quantos ml isso tem, eu ponho um X aqui embaixo. E eu vou montar a regra de 3 usando estes termos aqui, ó. Este bloco e este bloco. Multiplico em cruz, então vai ficar aqui, ó, x vezes 1. Deixa eu mudar a cor aqui. X vezes 1 vai dar x. É igual a 45 vezes 1000. 45 vezes 1000, portanto, 45.000, né? Tá lá. Nosso x, então, essa conversão, né? 45.000 ml. E aqui está, então, a nossa resposta. Tranquilo, pessoal? Sim. Vocês já estudaram a regra? Estudaram? Já viram isso, né? Estamos o quê? Chegaram a ver essa montagem de regra de 3 que eu estou fazendo aqui ou não? Sim. Ah, então beleza. Não é nenhuma novidade, né? Muito bom. Agora no item D, converter 12 centímetros cúbicos em ml. Aqui é moleza, pessoal, porque é de 1 para 1, né? A gente sabe aqui, vou escrever embaixo, que 1 centímetro cúbico equivale... Opa, deixa eu apagar aqui que saiu torto. Sabemos que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, é 1 para 1, né? Logo, em 12 centímetros cúbicos, eu terei quantos ml? 12 ml. Tranquilo, pessoal? Sim. Vamos aqui adiante. No item E, quer transformar 85 metros cúbicos em litros. Então, 85 metros cúbicos, eu quero saber, né, quantos X litros corresponde. Eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, vejam, se em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, em 85 metros cúbicos eu terei X litros. Faço a multiplicação em cruz, né? X vezes 1 vai dar X. Vai ser igual a 85 vezes 1000. 85 vezes 1000, resultado, então, 85.000. 85.000 litros. Ok, galera? Sim. E agora falta, né, essa conversão aqui. Decímetro cúbico
para litro. De novo, é de 1 para 1, né? Sabemos que em 1 decímetro cúbico, eu tenho uma capacidade de 1 litro. 1 para 1. Então, em 45,2 decímetros cúbicos, eu terei 45,2 litros. Moleza, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Vamos aqui para o exercício 4, né? O exercício 4, ele fala o seguinte: calcule em litros a capacidade de um aquário cujas dimensões internas são 80 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 45 centímetros de altura. Então, ele deu as dimensões, né, do nosso aquário em centímetros. Deu comprimento, largura e altura. E ele quer a resposta em litros. Então, vamos fazer o cálculo da capacidade desse aquário utilizando a unidade de centímetros cúbicos. E depois nós convertemos isso para litros no final do cálculo, né? Então, ele tem 45, desculpa, tem 80, né? Deixa eu apagar aqui. Ele tem 80 centímetros de comprimento, 25 de largura, então a largura dele está aqui, ó, 25, e tem uma altura, que é essa outra dimensão, de 45. Então, o volume, né, a capacidade desse aquário, que seria a quantidade, né, que eu tenho disponível lá para que a água, né, ocupe aquele espaço, né, esse volume vai ser dado, então, no caso nós vamos lidar com uma capacidade, né, mas sempre vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vai ser comprimento vezes largura, então 85 vezes, aliás, 85 não, 80, né? Então aqui vai ser 80 de comprimento vezes 25 de largura, isso aqui é a área da base, vezes a altura de 45. E a nossa continha, então, vai ser de 90 mil centímetros cúbicos. Tenho que converter isso para litro agora, né? Então, para converter para litro, o que eu tenho que fazer? Pensar na regra de 3, uma conversão, né? Eu sei que se eu pegar 1000 centímetros cúbicos, 1000 cubinhos, né, de 1 centímetro de aresta, equivale, então, a 1 litro. Então, se esse aquário tem capacidade de 90 mil centímetros cúbicos, eu vou descobrir quantos litros que isso equivale. X litros. Multiplico aqui em cruz, 1000 vezes x, isso vai dar 1000x. Então, aqui 1000. X vai ser igual a 90 mil vezes 1. 90 mil vezes 1, 90 mil. E eu já sei que eu vou ter que isolar o x, né, passando aqui, dividindo. O que equivale a fazer o quê? Cortar 3 zeros no primeiro membro com 3 zeros no segundo membro, na divisão, né? Portanto, o volume desse aquário em litros equivale a 90 litros. Tranquilo, turma? Tudo bem até aqui?
Oi, pessoal? Sim. Posso ir adiante? Pode. Agora eu tenho o exercício 5. Ele deu aqui uma latinha, né? Uma lata de alimento. Tem a forma aproximada de um cilindro. Determine a sua capacidade em mililitros, sabendo que a lata tem uma altura H de 10 centímetros e um diâmetro D de 8 centímetros. Utilize, né, π igual a 3,14. Então, ele quer que nós façamos o cálculo da capacidade em mililitro. E ele deu para nós as dimensões em centímetros. 10 centímetros de diâmetro, 8 centímetros de raio. Então, a gente precisa fazer primeiro o cálculo do volume, né, da capacidade, em centímetros cúbicos, e depois transformamos isso para mililitros. Já sabemos que centímetro cúbico é equivalente a mililitro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, na nossa conversão, não vai nem ser necessário, porque sabemos que vai ser o mesmo valor numérico. O volume, então, da nossa latinha, que é, né, um cilindro, eu vou pegar, então, a área da base. A área da base, então, essa base é um círculo. Então, esse volume vai ser dado por a área da base vezes a altura. A área da base circular, né, é igual a π vezes o raio ao quadrado. E isso tudo vezes a altura. Então, esse volume vai ser igual a π 3,14 vezes o raio. Como ele me deu o diâmetro, que vale 8 centímetros, o raio é a metade desse diâmetro, né? Então, o raio está aqui. Esse raio, então, se o diâmetro é 8, o raio vai ser igual a 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado. Vezes a altura do nosso cilindro, ele falou que é a altura de 10 centímetros, então, vezes 10. Isso vai dar, então, 3,14 vezes 16 vezes 10. 3,14 vezes 16 vezes 10. E a multiplicação de todos esses fatores, né? Nós vamos chegar em 502,4. 502,4. A unidade, centímetros cúbicos. Mas vejam, pessoal, nós sabemos que 1 centímetro cúbico, então 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 502,4 centímetros cúbicos, proporção é de 1 para 1, né? Também, numericamente, tem o mesmo valor. Vai equivaler a 502,4 ml. Tudo bem, turma? Então tá lá. Nossa resposta aqui no final. 502,4 ml. Tranquilo aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos ver aqui o exercício 6. Uma indústria de óleo de soja embalava sua produção em recipientes com a forma de paralelepípedo. Nesse mês, a indústria resolveu mudar a embalagem para recipientes em forma de cilindro, como mostra a figura. Então, está aqui, né, a estrutura em paralelepípedo, a embalagem, com a unidade em centímetros. E aqui eu tenho
a nova embalagem com um formato aí de cilindro e com as unidades em decímetros. Quer que calcule o volume ocupado pelos recipientes. Use π igual a 3,14. Então, o que nós temos que fazer aqui, né? Se nós utilizarmos as unidades que eles apresentam, aqui, o volume do nosso paralelepípedo vai sair em centímetros cúbicos. E o volume do cilindro, né, vai sair em decímetros cúbicos. Então, aí depois, para comparar qual dos dois tem maior capacidade, eu vou ter que trabalhar com a mesma unidade. Vou ter que converter alguém, né, para um valor que fique na mesma unidade. Então, o cálculo que nós fazemos, primeiro, calcula, né, o volume para a embalagem de paralelepípedo. Esse volume vai ser o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Base vezes altura, né? A área da base vezes altura. Então, o volume lá da nossa primeira embalagem vai ser igual a 15 vezes 9 vezes 25, 3.375 centímetros cúbicos. Calcula o volume agora da embalagem cilíndrica. O volume 2. A área da base vezes a altura. A base é circular. A área do círculo, π vezes r ao quadrado, vezes a altura. Sabemos, então, que π é 3,14. A altura é de... desculpa, o raio dele, né? Ele deu 0,6 centímetros de raio, então é 0,6 ao quadrado. E a altura de 3. Então, 3,14 vezes 0,36 vezes 3. Ou seja, 3,3912, né? Na unidade de decímetro cúbico. Então, 3,3912 decímetros cúbicos. Ok, para saber qual dos dois recipientes apresenta maior capacidade, eu vou ter que converter para ter uma mesma unidade nos dois, né? Então, se eu pensar em converter o volume do paralelepípedo, eu sei que cada decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Então, eu posso dividir 3.375 por 1.000, e isso vai sair com resultado em decímetros cúbicos, 3,375 decímetros cúbicos do nosso paralelepípedo. E quando eu comparar com o volume do cilindro, eu vejo que é um volume menor, é um número menor, né? Então, percebam que 3,375 do volume 1 é menor do que 3,3912. Então, a maior capacidade é da nossa embalagem, né, cilíndrica. Tá claro aqui, pessoal? Sim. Sim. Posso ir adiante aqui? Sim. Pode. Agora eu tenho esse probleminha aqui. Uma piscina tem 4 metros de comprimento, 12 de largura e 2 de profundidade. Quantos litros de água são necessários para encher essa piscina? Aqui está fácil, né? Porque você vai fazer o cálculo do volume direto, né? O volume, então, vai ser igual, na unidade que foi apresentada, vai sair em metro cúbico. Então, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. 4 vezes 12 vezes 2. 96 metros cúbicos. E para você transformar isso para litro, você, né, pensa que em 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se você pegar, então, 96 metros cúbicos, você terá, então, quantos litros? X. Então, aqui x vezes 1 vai dar x. E 96 vezes 1.000
96 mil. Portanto, eu tenho 96 mil litros, né, de capacidade aí. 96 mil litros de água para poder encher essa piscina. Ok, turma? Sim. Posso ir adiante? Sim. Opa, deixa eu arrumar aqui. Calma lá, agora sim. Vocês chegaram a fazer essa organização das ideias aqui, turma? Não. Não? Deixa eu fazer o seguinte. Qual, prof? Chegaram a fazer ou não? Eu fiz. Não, beleza. Eu vou dar um intervalinho para vocês tomarem uma aguinha e eu já volto aqui para a gente terminar de fazer essa correção, então, tá? 10 minutinhos lá para vocês darem um Obrigada. descanso. Daqui a pouco a gente já volta. Lá para 3 horas a gente já está de volta aí, tá?
E aí, galera, vamos retornar? Uhum. Sim. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguém na espera? Espera aí. Beleza. Todos apostos aí? Sim. Tinha Deixa eu saído colocar. da aula sem querer. Às vezes acontece até de cair, né? Internet às vezes cai. Assim mesmo. Tá lá, vamos lá, resolvemos aqui do... Aqui ficou essa hora do estudo, né? Então tá aí na página 62, organize as ideias. Tá? Aí pede aqui, nesse capítulo, estudamos áreas e volumes de algumas figuras geométricas. Complete os quadros a seguir com as expressões que indicam a área e o volume de cada uma das figuras estudadas até agora. Então, mostra aqui o retângulo, né? Nosso retângulo tem uma base, tem uma altura. A área, então, a expressão da área, né? Os elementos são base e altura. A expressão da área é igual a área é igual a base vezes a altura. No caso do nosso quadrado, o quadrado, então, ele vai ter os lados iguais, L, né? Os elementos, eles são lado. Então, elementos L corresponde ao lado. A área desse quadrado vai ser lado vezes lado, L vezes L, o que equivale a L ao quadrado. Muito bem. Aqui vem um paralelogramo. Então, no paralelogramo, nós temos aí os nossos elementos, né, que são a base dele. Então, está aqui base, vezes a altura. A altura corresponde a este elemento que faz o ângulo reto aqui, né, com a base. Então, está aqui a altura. A expressão para o volume, para a área, né, desse paralelogramo, a área é igual a base vezes a altura. Para um triângulo, nós temos então os elementos, né, a base, B, e a altura, H. Portanto, elementos B, base, H, altura, a área vai ser igual a base vezes a altura, dividido por 2. Posso subir aqui, pessoal? Sim. A outra figura que nós temos aqui é o trapézio. Então, o nosso trapézio tem os seguintes elementos. A base maior, Bzão. A base menor, Bzinho. As bases do trapézio são, então, segmentos que são opostos, né, e são aqui paralelos e opostos. E o outro elemento é altura, H. A altura, então, é esse segmento que vai fazer o ângulo reto com a base. Então, eu tenho Bzinho, base menor, Bzão, base maior, H, a altura. A expressão do cálculo da área, a área vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. No caso do losango, eu tenho nesses losangos, todos eles, uma diagonal maior, uma diagonal menor. São os seus elementos. Então, D maiúsculo, Dzão, diagonal maior, Dzinho, sua diagonal menor, e a expressão da área vai ser diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. O círculo, então, ele tem um elemento que é o raio, né? Esse segmento é o segmento que liga todos os pontos que compõem a circunferência desse círculo até o centro, né, da circunferência. Então, o elemento dele é o raio, e a área vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado.
Tranquilo aqui, turma? Sim. Vamos avançar. De novo, aqui eu já falei do triângulo, né? Tá certo? Vamos para os volumes, né? Então, no caso dos volumes, figuras aí que nós temos, né, tridimensionais, eu tenho o cubo. O cubo, então, tem, né, suas arestas, né? Comprimento, largura e altura, de mesmo tamanho. Então, o elemento que eu tenho no cubo é a aresta. E o volume dele, então, vai ser dado pelo produto, né, das três arestas, A vezes A vezes A. No caso do paralelepípedo, eu tenho aqui o comprimento, eu tenho a largura B e tenho a altura C. Então, comprimento A, largura B, altura C. Então, são esses os elementos. O volume desse paralelepípedo vai ser o produto entre as três dimensões, A vezes B vezes C. Vamos aqui adiante. O nosso cilindro. Então, o volume do nosso cilindro, temos que pensar aqui que ele vai ter um raio, é um elemento. O raio, né, o topo e a base dele, né, corresponde aí a um círculo. E ele tem uma altura, H. Então, os elementos dele, raio, da base, que é o mesmo do topo, né? Então, raio da base, que também é um círculo. E temos outro elemento que é a altura. O volume do cilindro vai ser dado, então, pela área da base vezes a altura. Como a base é um círculo, a área dele, então, vai ser dado por πr ao quadrado, a área da base, a área do círculo, vezes a altura, h. Tranquilo aqui, turma? Sim. Sim. Muito bem. Estão vendo essa hora de estudo? Aí na página 63? Sim. Jogo rápido para agora. Então, aqui, hora do estudo, página 63, exercício 1, 2, o 3, o 4. E lá na página 64, o exercício 5, 6, 7. Vamos fazer isso aqui agora, eu vou estar acompanhando aqui com vocês. Terminou, é só me mandar lá na atividade no positivo on. No mesmo esquema. Entenderam aí, turma? Sim. Então, mãos à obra. Alguém aí está sem apostila? Prof, quais páginas? Páginas 63 e 64. Hora do estudo. Ok. Ô, professor, o 7 é para... Vamos ver ele aqui. O exercício 7, você vai ter que criar, né, um problema para isso, né? Ele pede aqui, ó, com base nos conhecimentos sobre áreas e volumes estudados nesse capítulo, elabore um problema para cada uma das imagens a seguir. Aí ele pede para se juntar com um colega, trocar as questões que vocês elaboraram, discutir resoluções,
a gente não vai ter como se juntar com os colegas, né? Então pense num problema que você poderia formular para essas três situações. A do relógio aqui, por exemplo, traçando um segmento de reta que una os dois ponteiros, né? Qual seria a figura formada e supondo que cada ponteiro tivesse tantos centímetros, né, de comprimento das horas e dos minutos, qual a área dessa figura? A outra imagem aqui que tem uns cilindros armazenando algum tipo de produto, você pode criar um problema para isso também, falar, temos aqui um conjunto aí de 8 cilindros, cada um deles com um diâmetro de 1 metro. Qual é o volume total armazenado nesses 8 cilindros? Um problema assim, né? E aqui no terceiro, que mostra uma planta, né, de uma casa, uma planta de um apartamento, enfim, parece que é uma planta de uma casa. Você poderia perguntar, fazer um problema tipo, qual é a área total ocupada lá pela construção, né? Qual a área total construída, né, dessa casa? Então, para você formular um problema a respeito dessas três situações. Professor, Oi? tem que mandar para você? Lá no positivo 1. E qual é o nome que tá a pasta lá? Ali está como exercícios no capítulo, né? Deixa eu mostrar aqui, para você poder ver. Pera lá, que eu já vou achar aqui. Espera só um instantinho. Espera só um minutinho. Isso aqui é lento para abrir. Rapaz do céu, precisa virar a manivela aqui, viu? Ô, louco. Deixa eu espelhar aqui para você poder ver. Então, aqui no 8º ano, terceiro bimestre. Tá vendo aqui, ó, na tela aí do... Tá vendo na tela do computador? Sim, Essa aqui, ó. tá bom, obrigada. Nada. Qualquer dificuldade aí, só me dá um toque, tá, pessoal? Tô acompanhando aqui.
Professor, eu vou te mandar a minha 63. Ok. É pra mandar no grupo também? Acho que não precisa. Você mandaram direto no post on, tranquilo. Beleza, então. Tá. Prof, terminou de manda? Isso. Terminou? Manda lá para mim no post on que eu tô acompanhando aqui. Professor, Oi? é que capítulo? Capítulo 8. Tá bom, obrigado. Professor, eu acabei a 64 também e eu te mando. Beleza? Deixa eu ver aqui. Gustavo, recebi aqui os 2 arquivos que você mandou hoje. Deixa eu aceitar aqui o primeiro. Deixa eu ver o segundo. Ok. Recebido aqui, tá? Tem mais uma aqui. O Daniel. Enviou hoje, tá? Manda onde? Lá no Positivo On. Qual o nome da atividade? Capítulo 8. Capítulo 8. Fotos do Professor, capítulo. Oi? te manda aí, você recebeu? Recebi. Ah, tá. Obrigado. Nada.
Mandei, prof. Ok, deixa eu ver aqui. Certo. Deixa eu ver. A Giovana tem aqui 2 arquivos recebidos. Primeiro recebido. Segundo também. O Lucas Gomes tem um arquivo aqui que enviou também. Recebido. Mais um minutinho para ver se alguém mais vai mandar. João Pedro e Pedro Henrique, estão me ouvindo aí? Sim. Quem que estava com o braço engessado? Agora eu não me lembro. O Pedro, eu. Ah, tá certo. E o João Pedro, conseguiu aí? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Ô, João Pedro, tá me ouvindo? Tô, Tá terminando aí? Tá conseguindo? tô, mas é que tá muito difícil aqui pra mim. Não entendi. Tô tentando fazer aqui. Ah, tá.
Guardar mais um pouquinho, tá, pessoal? E a gente já corrige. E aí, pessoal, vamos corrigir? Estão me ouvindo aí? Sim. Deixa eu colocar, então, nossa apostilinha, ampliar aqui. Tá dando para enxergar aí, turma? Sim. Então, tá aqui o primeiro exercício. Ele diz aqui que a figura mostra 3 polígonos desenhados em uma folha quadriculada. Para cada um desses polígonos foi assinalado, no plano cartesiano, o ponto cujas coordenadas horizontal e vertical são, respectivamente, seu perímetro e sua área. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui. Aqui estão os 3 polígonos na malha quadriculada, e aqui eu tenho os pontos no plano cartesiano. Aqui no eixo horizontal, nas abscissas, corresponde ao perímetro, o valor numérico, e no eixo vertical, as abscissas, corresponde à área do polígono. Ele pergunta, então, qual é a correspondência correta
entre os polígonos e os pontos. Então, eu tenho que achar a alternativa que corresponde, né, ao nosso polígono, né, com relação aos pontos que estão aqui no gráfico. Polígono 1, 2 e 3 corresponde a quais pontos? A, B e C. Para isso, nós vamos ter que fazer um cálculo, né? Tanto com relação ao perímetro, quanto com relação à área. Eu vou abrir aqui para vocês como é que nós podemos fazer esse cálculo, só lembrando, então, que para fazer o cálculo aqui da área, eu posso pensar aqui nas unidades, né, dos nossos quadradinhos. Eu tenho aqui um quadrado, para fazer o cálculo da área, eu vou pegar, então, lado vezes lado, cada um dos lados medindo 5, né? E para fazer o perímetro, eu vou pegar a soma de todos os lados, né? Então, aqui eu vou ter 5, mais 5, mais 5, mais 5. Isso vai me dar, então, a área desse polígono, L vezes L, lado vezes lado, e o perímetro, 4 vezes L, a soma dos 4 lados. Para o segundo polígono, eu vou ter, então, para o cálculo da área dele, eu posso fazer aqui, né, dividir esse polígono de alguma forma para obter figuras, né, que vão ser fáceis a gente calcular. Eu posso pensar aqui em fazer uma separação neste retângulo, calcular a área dele, depois separar este outro retângulo, deixa eu desenhar em outra cor, é uma forma, né? E calcular a área dele, lado vezes lado, né? Base vezes altura, e um terceiro, que seria este aqui, e fazer um cálculo, né, da sua área. Depois, a área total do polígono é a soma dessas três áreas, né, desses três retângulos que eu separei. O polígono 3, eu posso pensar da mesma maneira, né? Eu posso, para calcular a área dele, também fazer a separação. Eu tenho aqui um retângulo, eu tenho aqui um quadrado, eu tenho aqui outro retângulo, eu tenho aqui outro quadrado, e aqui eu tenho outro retângulo. Então, calcular, né, a área de cada uma dessas figuras e depois fazer a somatória. Para o perímetro, eu vou ter que contornar toda a parte, né, exterior aqui do meu polígono, fazer a soma de todos esses pedacinhos que eu tenho aqui. Olha lá. Somar todos. Então, esse contorno dele, né, a soma dos segmentos que formam esse contorno, vai me dar o perímetro. Então, só para a gente agilizar os cálculos, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ampliar. Tá dando para ver aí, turma? Sim. Então tá lá o exercício 1, né? Ele não deu para nós assim quanto é que vale, né? O valor de cada quadradinho da malha quadriculada. Não disse para nós quanto é que vale. Então você vai ter que assumir um valor lá. Você vai considerar que é um valor L, né? Cada quadradinho tem um lado que vale L. Então você deixa dessa maneira, né? E você então, no polígono 1, nosso quadrado que nós vimos lá, então você vai ter 5 quadradinhos de lado, 5 quadradinhos de base, portanto você vai ter uma área de 25 vezes L ao quadrado, que é o valor do tamanho daquele lado dele, né? Então vai ficar aqui nessa forma com um valor numérico, né? E um termo literal. No segundo polígono, você também vai encontrar, né, uma área que você pode fazer aquela, né, aquela distribuição que nós fizemos. Então,
25L ao quadrado, menos 3L ao quadrado, 22L ao quadrado. Terceiro polígono, você vai ter uma área, então, fazendo lá a decomposição, você pode fazer, então, imaginar o polígono como um quadrado completo e subtrair os quadradinhos que você tem, em branco, né? Você vai fazer, então, 25L ao quadrado, menos 7L ao quadrado. 18L ao quadrado. O perímetro, você vai somar, né? Todos os ladinhos do contorno de cada um dos polígonos. Para o primeiro, 20L, para o segundo, 20L, e para o terceiro, 30L. E aí você vai chegar na conclusão, né? Que o polígono de maior perímetro vai ser o de menor área. Então, vai associar o polígono 3 com o ponto B no seu diagrama. Os outros dois polígonos têm o mesmo perímetro, então você tem aquele de maior área, de acordo com o diagrama, o ponto que está ali localizado no diagrama, você vai ver que o primeiro, né, polígono está associado ao ponto C, e o segundo está associado ao ponto A. Então, voltando lá. Está aí o nosso esqueminha, né? Então, quando na resolução, nós vamos chegar aqui na alternativa E. Deixa eu só ampliar aqui. Descendo aqui um pouquinho. Então, aí a correta alternativa E. Veja que a forma de resolução que foi adotada aqui foi você considerar, né, a partir desse quadrado, cada quadradinho, então, tem L, né? No segundo polígono, para você saber a área dele, você pega, então, imagina que ele é um polígono com este formato. E note, então, que a área que ele terá vai ser igual ao do primeiro, subtraindo 3 quadradinhos. Então, se o primeiro aqui, eu tenho 25L, aqui eu terei 25L menos 3L. Aqui nesse terceiro, para a sua área, você pode fazer a mesma coisa. Você considera a área do primeiro, né, 25L, e aqui, né, no segundo, você vai ter uma área de 25L menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7L. Claro que é ao quadrado, né? Porque nós estamos pegando área. Então, se eu tenho aqui 25L ao quadrado, aqui eu vou ter 25L ao quadrado menos 3L ao quadrado. E no terceiro eu vou ter 25L ao quadrado menos 7L ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Sim. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. Sim. Exercício 2, ele fala aqui: a moeda de R$1 consiste de 2 círculos concêntricos de diâmetros de aproximadamente 2,60 centímetros e 1,80 centímetros, conforme a figura. Então, aqui ele mostra, né, a nossa moedinha. Falou que eu tenho 2,60 e 1,80. Então, aqui, os diâmetros, né? A parte de fora, 2,60, 2,6. E a parte interna, 1 e quanto mesmo? 1,80, né? Ops, que ficou horrível isso aqui, pera lá. Deixa eu apagar aqui. É de 2,60 e 1,80. Perfeito. Então, vamos lá. 2,60, um diâmetro maior.
Então, aqui 2,60. E o outro, 1,80. Parte interna. 1,80. No caso, os diâmetros, né? Então, eu pego todo esse valor de diâmetro de 2,60 e todo esse diâmetro interno de 1,80. Ele quer saber qual é a área da região dourada da moeda. Então, é só a parte externa aqui, né? Considerando π valendo 3,14. Então, veja que ele deu as unidades aqui em centímetros, né? 2,60 centímetros. Para calcular uma área em milímetro quadrado, tem que passar essa medida para milímetro. Então, vou multiplicar aqui por 10, né? E aí, o que eu faço? A área da região dourada vai ser uma área da coroa do meu círculo, vai ser a área maior, externa, então a área maior, menos a área menor, a área interna. E fazendo a subtração das duas, vou ter a área da coroa circular. Aplicando lá os nossos cálculos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ampliando. Então tá lá, exercício 2, né? Nós vamos fazer então uma diferença entre as áreas dos dois. Eu tenho então a área daquela coroa π vezes R1, raio maior, área da base vezes altura, menos a área do círculo interno, π vezes R2 ao quadrado. Aí você vai substituir, aqui nesse cálculo, ele já substituiu em centímetros, não passou para milímetros direto, para fazer isso só no final aqui, né? Então, no cálculo aqui, eu vou ter π vezes 1,3 ao quadrado, menos π vezes 0,9 ao quadrado. Resolvo a potência primeiro. Então, vai ficar π. Aqui nós já agrupamos os termos, né? Como π é um valor comum que está multiplicando os dois termos, ele é colocado para fora multiplicando. Abre um parênteses e eu faço essa continha dos raios ao quadrado. 1,3 ao quadrado dá 1,69. 0,9 ao quadrado dá 0,81. Fazendo a subtração, eu vou ter π vezes 0,88, portanto, 2,7632. Isso foi dado, né, pela unidade que se trabalhou no cálculo, 2,76 centímetros quadrados. Agora eu vou ter que passar isso para milímetro quadrado. Como 1 centímetro tem 10 milímetros, 1 centímetro ao quadrado vai ter 10 ao quadrado milímetros quadrados. Então, cada centímetro quadrado terá 100 milímetros quadrados. Por isso que eu vou multiplicar por 100 para passar centímetro quadrado para milímetro quadrado. Isso, então, vai resultar em 276,32. 2,7632 vezes 100, 276,32 milímetros quadrados. Tranquilo aqui, turma? Sim. Acertaram esse? Sim. Muito bem. Deixa eu voltar lá. Opa, que saiu aqui. O exercício 3, ele vai ser aqui a alternativa E. Conseguiram acertar ou não? Qual? Alternativa E, exercício 3 aqui. Sim. Tá vendo? Sim. Isso aqui tá fácil, né? Porque você tá com 4 regiões circulares, né? Que fica molhado na horta. E essas regiões circulares aqui
molhadas, né? Elas têm um raio de 50 centímetros, cada uma. Então tem esse raio. E a horta mede, né? Ele deu as medidas da nossa horta. Deu aqui qual é a largura e qual é o comprimento. E ele quer saber qual é, né, a área que as plantinhas que ficam fora dessa região, que fica molhada, circular, qual é a área da horta que essas plantinhas não recebem água. Então, o que que você faz? Você faz o cálculo da área do retângulo e depois você faz a área de um dos círculos e multiplica por 4. Tem 4 círculos aqui, né? Faz lá π vezes r ao quadrado. Então, a área que não molha vai ser dada pela área do retângulo menos 4 vezes a área de um círculo. Desses aí. E aí você vai chegar no valor numérico da área que não molha. Mas qual vai ser a porcentagem, né? Então você faz um cálculo simples, né? Você coloca aqui a área do retângulo total corresponde a 100%. É uma regra de 3, né? E a área que você achou aqui, vamos chamar de área seca, área S. Então, a área S vai ser dada por x. Resolve a regra de 3 e você vai achar que o x corresponde a 25% da área destinada para a horta. Tranquilo, galera? Sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui, eu já estou em cima do horário, eu vou deixar vocês tomarem uma aguinha antes de entrar para a próxima aula. Turminha, próxima aula nós voltamos e terminamos essas correções, tá? Um bom final de semana para vocês, um abração, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, prof. Tchau, turma. Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.